Fala galera, amigas e amigos do Família da Nação, atenção a essa notícia importante que iremos trazer para vocês nesse momento. Reunião aproxima o Wendel do Flamengo, é uma novidade, reunião neste domingo deixou próxima novamente através de uma nova proposta que o Flamengo fez e nessa segunda-feira. Falamos com o jogador, com o atleta e seu empresário agora há pouco, que disseram que todas as exigências que o Zenit fez, o Flamengo e o próprio atleta cumpriram. Enfim, nós vamos explicar para vocês todo o cenário nesse momento envolvendo Zenit, Flamengo e o Wendel podendo sim chegar e ser o reforço do Flamengo para a sequência da temporada. Falaremos aqui também, Matheus França vendido. Flamengo pediu 25 milhões, não conseguiu chegar a esse valor. 25 milhões não foi possível. E aí o Flamengo acabou cedendo e vendendo o atleta para o Crystal Palace, time que hoje é do dono do Botafogo, né? John Terry vendeu o jogador, agora é oficial, por 20 milhões de euros. E aí, de acordo com gatilhos, participações, o Flamengo, esse valor poderá chegar a 25 milhões de euros e numa futura venda em que o Flamengo, por exemplo, se eles conseguirem vender o Matheus França por um valor superior a esse valor de 20 milhões de euros, o Flamengo poderá receber 20% do valor. E aí? Você que está aí do outro lado, gostou da venda do Matheus França? Achou pouco? Achou muito? O que você tem a dizer? Comente aqui embaixo. Em relação ao Wendel, acha que será uma contratação que muda o Flamengo de patamar? O Flamengo precisa de um jogador como o Wendel, com uma dinâmica maior no meio-campo. Nós vamos trazer detalhes dessa nova reunião que aproxima o Wendel do Flamengo e que poderá ter um desfecho favorável. Todos voltaram a ficar muito otimistas diante dessa nova condição. Comente aqui embaixo o que vocês acham. Vamos explicar detalhadamente aqui agora no nosso canal Família da Nação. Queria pedir a você que está aí do outro lado para que deixe o seu like. É importante demais. Domingo frio no Rio de Janeiro, friozinho. A gente está aqui para trazer informações do Flamengo frio na temperatura, mas no Flamengo quente demais. O Flamengo tá pegando fogo, reuniões acontecem a todo momento e, inclusive, uma delas vídeo definindo o futuro do treinador Jorge Sampaoli. Deixe o seu like. Antes de começar a assistir esse vídeo, inscreva-se no nosso canal Família da Nação. É importante demais a sua inscrição. Dá essa moral, se inscreva aqui e acione o sininho da notificação. Posso contar com você que está aí do outro lado? Dá essa moral. Vamos começar um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Cruza que eu tô na área. Galera, vamos começar pela informação da venda do Matheus França. Acho que a gente acabou falando no início aqui na introdução do vídeo praticamente toda a informação. Matheus França foi vendido para o Crystal Palace, agora é oficial. 20 milhões de euros não é o valor que o Flamengo gostaria de vender. O Flamengo queria vender por um valor superior, ou seja, 25 milhões, mas acabou cedendo e vendendo por 20 milhões de euros. E alguns gatilhos em que a gente sinceramente não sabe quais são, fazem com que esse valor poderá chegar à casa dos 25 milhões. E aí geralmente esses gatilhos entram, número de jogos, classificação do Crystal Palace para uma competição internacional. Se for isso, tá ferrado, né? Imagina, Crystal Palace classificado para uma Champions League, Europa League, não vai acontecer numa Premier League. Enfim, jogador convocado para uma seleção brasileira. Enfim, 20 milhões o Flamengo já está garantido. Detalhe, 20 milhões de forma parcelada.
É claro que quando a gente fala na venda de 20 milhões, a galera pode pensar e falar, pô, agora o Flamengo pode ir lá e comprar o De La Cruz, por exemplo, e tal. Os 20 milhões da venda do Matheus França, ele será feito de forma parcelada, o Flamengo não recebendo o montante de imediato. Outro detalhe, o Matheus França, o Flamengo poderá receber 20% caso ele seja vendido novamente para um outro clube, né? Por exemplo, o Matheus França foi vendido para demais, o Real Madrid se interessou e quer o Matheus França. Se o Real Madrid pagar um valor superior aos 20 milhões que o Crystal Palace pagou pelo atleta, o Flamengo terá direito a 20% desse montante. Repito, somente se ele for vendido por um valor superior aos 20 milhões. Eu confesso que eu acho pouco esse valor pelo Matheus França. Eu vejo que a dificuldade um meia armador é muito grande e acho que o queria ter mais participações no elenco atual do Flamengo. Ele que sempre, quando foi acionado, jogou bem. Para mim, o Matheus França, ele foi o melhor substituto do Arrascaeta que o Flamengo teve no elenco. O Flamengo que não tem jogador para essa função, e o Matheus França, quando foi acionado para poder jogar no lugar do Arrascaeta, ele performou bem. Claro que é um jovem e nem sempre vai ser brilhante. Vocês lembram do Wendel, do rapaz, me fugiu o nome agora, do nosso lateral direito. A galera criticando demais o jogador, não serve pro Flamengo, não dá, aquela coisa toda, e o garoto foi ganhando sequência, ganhando confiança, e hoje fazendo aí uma participação titular absoluto na lateral direita e jogando muito bem, na minha opinião, por 2 jogos seguidos, sendo um dos principais fazendo o gol da vitória. Mas eu posso utilizar esse recurso na vinda de um outro jogador. Só que a janela está fechando. E aí? Será que vai dar tempo? Bom, um deles, possivelmente o Flamengo conseguirá. Essa é a informação de momento. Essa é a informação nova que surgiu neste domingo. Finalmente uma grande notícia. Um domingo completamente nebuloso para o Flamengo, tinha tudo para a gente poder comemorar uma vitória difícil sobre o Atlético Mineiro no dia de ontem, e aí de repente um acontecimento absurdo, né, vergonhoso por parte de um integrante da comissão técnica, um preparador físico, junto a um atleta do nosso elenco, fez com que o domingo fosse um domingo complicado. A gente vai trazer uma informação muito boa. Falamos agora há pouco com o próprio atleta, o Wendel, e com o representante do jogador. E uma nova reunião aconteceu no dia de hoje. A reunião de ontem foi muito ruim. Inclusive, a informação que a gente tinha recebido é que o Wendel tinha saído da reunião extremamente irritado. E na reunião de hoje, diante de uma nova proposta do Flamengo, proposta esta girando na casa dos 15 milhões de euros. Essa proposta, na verdade, ela já tinha sido apresentada ontem. E os caras lá, eles não tinham aceitado a proposta de 15 milhões de euros que o Flamengo tinha feito, principalmente pela questão do parcelamento. O Flamengo queria pagar o Wendel em 5 anos e eles queriam 50% à vista, 50% do montante de imediato e, no máximo, mais 2 parcelas apenas. Segundo o dirigente, o representante do jogador, e o jogador não deu detalhes, até porque ele não sabe muito bem como é que funciona isso, mas o representante disse que o Flamengo atendeu a todas as exigências novas do Zenit. Será que o Flamengo atendeu no sentido de pagar em 3 vezes? Eu não sei. Eu acho, pelo que eu entendi essa transação, o Flamengo fez uma nova proposta com tempo de parcelamento. Não sei se em 5 ou em 6 vezes, e desta vez do Zenit, que devem concluir essa operação no dia de amanhã. Eu repito, palavras do jogador e do seu representante. Conseguimos chegar a
todas as exigências que o Zenit fez. Não tem o porquê agora eles negarem a realizar e feita pelo Flamengo. Amanhã teremos uma definição definitiva sobre o caso. Olha, a gente aqui trata todo o tema de contratação com total cautela. Vocês não iremos cravar, somente trazer fatos. E o fato é de que a definição com relação à contratação do jogador Wendel, e hoje, através dessa reunião, nesse novo, principalmente o formato de pagamento que o Flamengo fez, deixou os dirigentes do Zenit mais convencidos de que o melhor é a saída do jogador, e estão muito próximos de aceitar uma confirmação, e muito possivelmente diante do jogador e do jogador, o Wendel poderá ser um novo reforço do Flamengo. Eu digo a vocês que é uma contratação muito boa para o Flamengo, é a minha opinião. Acho que vocês já sabem, né? Muitos dizem, inclusive, que eu fazia campanha para a vinda do Wendel. Eu, por exemplo, prefiro 1000 vezes o Wendel do que o Maurício do Internacional, que era aí uma terceira opção que o Flamengo poderia buscar. Enfim, duas notícias novas. Matheus França vendido ao Crystal Palace, 20 milhões de euros. E o Wendel, uma nova proposta feita pelo Flamengo, atendendo às exigências do Zenit em relação a parcelamento, como jogador do Flamengo no dia de amanhã. Aguardemos amanhã novas informações, porque a coisa ficou... Mengão, vamos ver se tudo dará certo. Um grande abraço a todos. Não esqueçam de deixar o seu like. Teremos lá para repercutir esse assunto. Então deixe o seu like, inscreva-se aqui no nosso canal Família da Nação. Afinal de contas, você gosta de informação do nosso Mengão em primeira mão? Então brota aqui pro Família da Nação. Um grande abraço a todos e saudações rubro-negras.